Vamos falar de livro polêmico? Vamos falar de livro polêmico. Porque durante essa leitura e até o término dela, conversando com algumas amigas, foi uma discussão assim um pouquinho calorosa, podemos assim dizer. Então continue assistindo esse vídeo para saber a minha opinião e um pouquinho deste livro aqui. Vou começar dizendo o seguinte, para você que leu o livro da Jennifer Niven, Por Lugares Incríveis, pare tudo e ouça com atenção. Não espere o mesmo livro, a mesma história, a mesma emoção, infelizmente. Então, você já vai começar a ler preparado. É um livro completamente diferente, tá, minha gente? Por mais que ela tenha no finalzinho dito que se baseou na vida de um primo dela que sofre da mesma doença. Vamos começar agora a falar sobre o livro? Vamos! Nesse livro a gente vai encontrar a história da Libby e do Jack. A Libby é uma americana conhecida mundialmente? Pode ser que sim. Por quê? Um vídeo dela foi publicado na internet, onde ela foi tirada da sua casa pelo telhado por um guindaste. Sim, minha gente. Foi preciso um guindaste para tirar ela de casa porque ela estava 200 quilos? Acredito que era por média de 200 quilos, onde ela não passava mais pela porta. Isso se deu após a morte da mãe dela e ela resolveu se consolar com a comida. Então ela chegou a esse tamanho. Vendo a situação que estava o pai dela entrando quase em depressão porque a filha estava daquele jeito, ela resolveu que ali ia ter um basta. Ela ia seguir a vida, ela ia ter que viver, que a vida não se baseava só naquilo. Então, ela foi conhecida como a garota mais gorda da América. Isso é uma situação bem difícil. Em contrapartida, a gente vai conhecer a história do Jack, que sofre de uma doença chamada Vou colar, tá, gente? Prosopagnosia. É uma doença que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar até conhecer esse livro. É uma doença onde a pessoa não reconhece rostos. Como assim, minha gente? Ela olha pra você, se ela olhar pra um outro ponto e voltar a olhar pra você, ela já não sabe mais quem é você. Sim. Isso acontece com pai, com mãe, com irmão, com namorada, com professor, com amigos e assim, com qualquer pessoa. Existem, claro, níveis da doença, mas o Jack sofre dessa doença. Como os capítulos eles são mesclados entre a Libby e o Jack, a gente vai saber bem no comecinho que eles vão se encontrar no colégio, até porque a Libby tá voltando à vida dela, resolveu se matricular num colégio, que ela não quer mais estudar em casa, que ela vai seguir a vida dela ainda com 90 quilos acima do peso. Então ela tá preparada pro bullying, ela tá preparada pro que daí vier. Lá na escola, a situação onde ela vai conhecer o Jack, que é um babaca, gente, ele mesmo se autotitula um babaca. Então, não briguem comigo porque eu estou xingando o garoto. Mas ele e os amigos vão fazer uma brincadeira com a Libby de muito mau gosto, por conta, né, do tamanho dela. E assim eles vão se conhecer por conta da bipenalidade, como é que eu vou dizer? Como é que eles falam lá na América? Esqueci. Como é que eles falam lá? Eles vão ficar de suspensão? Lá na América do Norte, eles ficam no colégio depois do horário, né? Perdão por esse meu relapso. Então eles vão passar a se conhecer melhor por isso e cada um vai entender um pouco mais do seu problema, do seu sofrimento. Por que do furo do livro? Depois que eu terminei esse livro, eu fiquei pensando em várias coisas, tanto na situação da gordofobia, porque sim, existe isso, da parte das pessoas que estão em volta da Libby, e quanto à parte da doença do Jack, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei que a Jennifer, ela poderia ter abordado um tema só, mas ela juntou esses dois temas, que ficou assim um pouquinho, né? Eu gostaria muito que fossem duas histórias diferentes. A história da Libby, um livro, a história do Jack, outro livro, e ela conseguisse abordar o tema melhor. Por que eu digo isso, minha gente? É difícil pra mim, entender que uma pessoa não reconhece a própria mãe e a mãe não perceba isso. Porque é isso que acontece com o Jack.
ele não reconhece a mãe, ele não reconhece o pai, ele tem dificuldade para assistir televisão. Então, como é que uma mãe não percebe que o filho tá ali relapso, que não sabe quem ele é? Ok, que no livro vai contar que ele não nasceu com essa doença, tá? Calma que não é um spoiler muito grave isso. É no comecinho mesmo que fala, tá? Mas mesmo assim, ele era criança ainda, até porque ele é uma criança ainda, ele tem 16, 17 anos. Então, para uma criança pequenininha que foi crescendo com isso e de um dia para noite passa a não reconhecer mais a mãe, é difícil para mim. Então, assim, esse foi um pequeno furo que eu achei que poderia ter sido trabalhado melhor. Já em contrapartida, o tema da Lib com gordofobia poderia ter explorado mais, porque é um tema, né, que tem minuciosidades muito grandes, que você pode destrinchar isso de uma melhor forma. Mas eu não tô aqui para reclamar do livro. Eu gostei sim da leitura desse livro. Eu recomendo, mas para quem já leu Por Lugares Incríveis, não espere tanto amor quanto a gente teve com a leitura anterior. Eu tive que pesquisar realmente na internet a doença do Jack. Vi que ela era verídica, não foi simplesmente uma invenção da autora. E descobri que tem pessoas famosas que têm essa doença. E não é do mesmo nível do Jack no livro, mas Brad Pitt tem essa doença. Pois é, minha gente. Como é que a gente pode pensar que uma pessoa assim, que claro, não é do meu convívio, Brad Pitt não tá aqui em casa sempre, né? Mas assim, como é que um ator, uma pessoa pode ter isso? Você olha pra alguém, virou as costas e não reconhece mais e não sabe mais quem é, sendo marido, mulher, esposa, filhos. É estranho. Por Lugares Incríveis é uma leitura assim muito gostosa. A escrita da Jennifer é perfeita, eu sempre adoro. É um livro muito cativante e você sempre quer saber o que vai acontecer e tal. Vai ter um romancezinho? Vai ter um romancezinho. Se não tivesse, eu iria adorar o livro da mesma forma, tá? Mas como eu disse, eu gostaria muito que eles fossem separadinhos. Mas esse livro aqui ganhou 4 estrelazinhas minhas, adorei. Se você não leu ainda, leia. E se você já leu, tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, porque eu adoro isso. Até porque eu não conheço muita gente que leu esse livro aqui, tá? Dê um joinha no vídeo pra poder crescer esse canal aqui. E um beijo, até a próxima.